E aí, gente, beleza? Vamos dar uma olhada agora no contexto de origem da filosofia. Como ela surgiu, onde ela surgiu, quando, né? E filosofia não é uma coisa que gera do nada, não é porque você está aí sentado pensando na vida que você está filosofando. Para você começar a ter alguma coisa que a gente chama de filosofia, a gente precisa ter algumas condições. Então, a filosofia a gente sabe que nasceu na Grécia, na região da Jônia, atual Turquia, tá, gente? É onde era uma colônia, né? Era uma colônia grega essa região, e aí a gente tem os primeiros passos que a gente pode chamar de filosofia. Quando? Entre os séculos 7 e 6 antes de Cristo, tá? Então, um pouquinho antes, por exemplo, das invasões persas, né? Como que a gente sabe que a filosofia nasceu nessa época e nessa região? A gente sabe porque tem a confluência de 5 elementos ao mesmo tempo. O que tinha nessa época para a gente descobrir o que tinha filosofia? As pessoas falando que, não, eu estou filosofando? Não, né? A filosofia nasceu antes mesmo da palavra filosofia ser utilizada para esse tipo de pensamento. A gente sabe que essas pessoas estão filosofando por quê, né? Porque a gente vê a presença de um pensamento que tem a tendência à racionalidade, né? Ele não precisa ser 100% racional, mas ele busca alguma ideia de racionalidade, como, por exemplo, indução ou casualidade, e por aí vai, né? Também tem uma recusa de explicações pré-estabelecidas, né? Eu estou pensando principalmente aqui nos mitos, né? Então, você não está falando, não, o mito de criação do mundo é o correto. Não, esse tipo de mito é uma explicação pré-estabelecida com origens místicas, religiosas, que vai ser negada. Então, quando as pessoas falam, olha, talvez não seja bem assim que as coisas aconteceram, vamos ver essa causa. Aí você já está pensando de uma maneira filosófica. Além disso, você tem a tendência ao debate, né? O que é a tendência ao debate? É você conversar com outras pessoas sobre as suas ideias, né? Você pode fazer isso de uma maneira amigável ou não, mas simplesmente testar essas ideias, porque quando você testa as suas ideias no debate, elas mostram se são racionais ou não, se colam ou não, né? Porque você pensando aí dentro da sua cabeça, as coisas podem fazer muito sentido. Mas quando você fala, né? Às vezes, a hora que sai dessa boca, você fala, meio estranho isso aí. Justamente porque o debate ajuda a gente a fazer essa autocrítica. Além disso, a gente percebe que o pessoal dessa época vai ter a capacidade de generalizar, né? Fazer uma síntese, ou seja, né? Pegar um panorama amplo, um contexto amplo, né? E generalizar, sintetizar para você conseguir debater. Você não vai debater todos os pingos no i, né? Que cada assunto tem. Você generaliza para justamente facilitar o debate. A capacidade de generalização é um dos indícios que a filosofia está se formando. E além disso, a gente tem a capacidade de diferenciação. Você sabe que A é A e B é B. Você não mistura tudo, você trata tudo separadamente. É quando você tem esses 5 fatores que você começa a perceber, olha, está aparecendo aqui uma filosofia, né? Bom, e por que a filosofia aparece na Grécia e não em outros lugares? Porque a Grécia vai conseguir ter algumas condições que outros lugares não têm, né? Que condições são essas? Primeiro, as viagens marítimas. Por que as viagens marítimas são importantes para a criação da filosofia? Primeiro, né? Elas são importantes porque traz o contato com vários outros povos. Segundo, né? Faz que você tenha contato também com outras línguas, outras formas de expressão, né? Outras formas de contagem. Isso enriquece, traz a capacidade de abstração e também tira um pouco daquela ideia de que, olha, existem monstros do outro lado do mar Mediterrâneo, né? Então você tem essa capacidade através das viagens marítimas. O calendário também é importante. Por que o calendário é importante? Porque o controle do tempo não é mais uma coisa divina, mitológica, mística. É agora uma coisa que você consegue contar. Se você faz um bom calendário, o ano que vem você sabe que quando começa a primavera e está na hora de plantar novamente, né? Então, o calendário ajuda a gente perceber melhor o tempo e, ainda mais, consegue planejar, e isso é importante do ponto de vista abstrato para um pensamento filosófico, né? A invenção da moeda. Invenção da moeda no século VII. Isso é muito importante, porque a moeda é uma abstração, né? Então, quando você tem R$100 aí na sua mão, né? Se tiver, pode emprestar, tá precisando. Pode colocar aqui, ó.
Ah, não deu. Bom, quando você tem 100 reais, você sabe que não é exatamente o trabalho que você teve para ter esses 100 reais, né? Quantas, por exemplo, se você é um professor, tem quantas horas aulas, né, dadas. Você sabe que aquilo está, de certa forma, encarnado, personificado naquela nota de 100 reais. Então você precisa de uma certa abstração. Você não vê um escambo, uma troca direta de produtos, né? Um saco de trigo por um pedaço de salame, por exemplo, né? Você consegue abstrair o trabalho ali nessa moeda. Isso também é uma capacidade de abstração, de pensar coisas abstratas que é necessário para a filosofia. A vida urbana também é bem importante. Por quê? Na vida urbana você tem mais gente convivendo, né? Você tem mais pessoas debatendo, você tem mais oportunidades de debate e principalmente você tem também pessoas que têm mais qualificação para o debate. Na Grécia, a gente vai ver que não é todo mundo que pode fazer debate. Os escravos estão fora do debate. As mulheres, muitas vezes, também estão fora do debate. Então, a vida urbana traz esse contato aí maior. Bom, o alfabeto também é importante, justamente não só para você conseguir codificar essas ideias, mas para você transmitir o pensamento, né? Transmitir a ideia filosófica. E, por último, a política. A política é essencial para a filosofia. Por quê? Porque, primeiro, cria a ideia de lei. A lei é uma coisa abstrata, né? Mas é uma coisa que precisa de um certo pensamento, um certo debate, e isso cria uma condição muito interessante para você pensar mesmo a filosofia. Tanto que a gente vai ver que muitos filósofos têm uma tendência a criar leis para explicar o mundo, né? Então, essa ideia de criar uma lei política vai ajudar também o pensamento filosófico. Além disso, né, você tem o espaço público. Na Grécia, a política é feita na ágora, feita na praça, todo mundo senta e conversa. Isso leva ao debate. Isso é uma coisa muito importante e, pontualmente, que vai mudar essa filosofia da Grécia, né? Principalmente na Grécia. E, além disso, o discurso. Por que o discurso é importante? Porque quando você vai fazer um discurso, você pensa antes, escreve antes, cria uma lógica, cria uma argumentação, e a gente vai ver que a argumentação é chave na filosofia. O pensamento filosófico tem que ser claro e tem que ser bem transmitido.